Vou esperar só ficar a bolinha vermelha ali, eu começo. Igual na televisão, né, gente? A gente está fazendo estúdio de TV, estúdio de cinema em um só. Ainda tá. É só quando aparece a bolinha, né, Então, para mim tá Guilherme? aparecendo gravando, mas na sua tela tá aparecendo que tá Bom, carregando. agora tá. Agora Maravilha, agora está. Então vamos lá. pode apresentar, professor. Já estou apresentando, ok. Tá em tela completa? Tá, né? Assim. Tá. Então, pessoal, primeiramente, o Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí você só vê a apresentação, você não me vê, não, né? Eu consigo te ver sim, professor. Numa janelinha? Eu apareço numa janelinha para vocês? Exatamente. Ah, então tá bom. Não só para eu saber, né, gente? Porque se eu passar a mão no rosto, vocês vão ver. Bom, pessoal, então eu coloquei aqui o C Biologia Molecular 1, na verdade o nome dela não é só o C Biologia Molecular, porque, como eu falei para vocês, antes da gente começar a gravar, existe a UC Eletiva Biologia Molecular 2. Então, primeiramente, a UC Biologia Molecular deseja, né, nós desejamos, os professores, os monitores, bem-vindas e bem-vindos, tá certo? Então, primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho da nossa universidade, da Unifesp, tá certo? Então, muitas vezes eu vou ler aqui, porque é mais fácil eu ler com emoção do que ficar buscando palavras. Então, a Universidade Federal de São Paulo, a nossa Unifesp, se destaca entre as melhores instituições de ensino superior do Brasil em diferentes áreas do conhecimento, de acordo com a Times Higher Education de 2020, tá? Que é uma publicação britânica especializada em rankings universitários. Tá? Existem muitos rankings em vários locais, tá certo? A fonte que eu busquei aí foi da Unifesp, um boletim da Unifesp. Ou seja, pessoal, estamos numa universidade que está entre as melhores universidades públicas do Brasil. Tá? Então, a Unifesp é uma universidade pública, ela é gratuita, tá certo? Só que ela é financiada com dinheiro público dos impostos. Tá? Então, isso significa dizer o quê? Que nós temos esse compromisso, nós, vocês, todos nós, com a melhoria do nosso país, das condições sociais e as condições, digamos, ambientais do nosso país. Tá certo? Então, ela é socialmente referenciada, tá certo? Nós procuramos essa melhoria, nós procuramos uma boa formação para vocês serem os melhores profissionais do nosso país, tá certo? E é isso que vocês serão, tá? E também com essa preocupação social de diminuir as desigualdades do nosso país, e é esse o caminho que nós trilhamos, tá? Existem dificuldades? Existem, só que nós conhecemos a direção e não nos desviamos do nosso caminho. E eu estou falando eu, os monitores e vocês, tá? Então, nós prezamos na Unifesp, todos nós, tá? Pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, tá certo? Nós somos Unifesp, tá certo? A Unifesp tem, enfim, tem uma história, tem os prédios, mas o que ela tem de mais precioso é o dividendo humano, somos nós, tá? Então, eu realmente me dá muito prazer iniciar o nosso curso dessa maneira. Bom, então vocês têm o termo de ciência e responsabilidade, tá? Que vocês devem assinar, ele está no Classroom, está também no Facebook, tá? Nós solicitamos então, que as aulas não sejam filmadas, ela está sendo filmada e vai ser disponibilizada, eu digo assim, pelo celular, né? Nem gravadas, nem fotografadas, sempre no intuito, gente, de nos preservar dentro do nosso ambiente, da nossa sala de aula, tá certo? Então, vocês, por favor, assinem essa declaração e eu agradeço. Bom, a UC Biologia Molecular tem por coordenador o professor que vos fala, que sou o Júlio, tá? Então, repetindo, quem quiser saber mais sobre quem sou eu, a minha trajetória acadêmica, tem o vídeo lá que eu coloquei. Ele é oferecido para ciências biológicas, de terça-feira, das 8 às 12, quarto termo. Eu estou falando assim, as turmas, né? Porque tem gente de outros termos. Farmácia e eu coloquei farmácia bioquímica, mas não é, né? Farmácia integral,
quarta-feira das 8 às 12, tá certo? Também. E farmácia noturno das 19 às 23, tá? Que eu tinha errado também no horário da farmácia, mas é porque foi uma loucura nesse final aí. Como colaboradores, professores da UC, gente, tem, assim, professores, assim, do mais alto gabarito, tá? Em termos de docência, como professores e como pesquisadores. São meus colegas muito próximos, que eu gosto e admiro muito. Então, a professora Ileana Rubio, tá? Vocês podem procurar, enfim, o currículo Lattes dele, quem quiser saber mais, tem aqui o e-mail. A professora Ileana Rubio, ela ministra também a eletiva de genética humana, pode ser que algum de vocês já tenha feito, e ela vai ministrar uma aula, a aula de câncer. O professor Marcelo Valim, vocês já conhecem da genética, tá certo? É um professor, eu divido o laboratório com o professor Marcelo, ele tem o jeito durão, mas é um adorável durão, né? Eu admiro muito o professor Marcelo, ele é muito correto, e ele tem uma preocupação muito grande com os alunos, e é um pesquisador, assim, também do mais alto gabarito. O professor Rodrigo Tamura, ele, na verdade, ficou 2 anos na Unifesp como professor substituto do outro professor que está afastado. Tá? E agora acabou o período dele de contratação, então ele não está no quadro de docentes da Unifesp, mas ele tem um projeto Jovem Pesquisador que é baseado na Unifesp. Tá? Então ele é um professor convidado, o professor Tamura vai dar uma aula para vocês de terapia gênica. Ele está montando um game. Gente, o professor Tamura também, além de ser um pesquisador sensacional, ele é muito criativo, tá certo? Ele é uma pessoa, assim, que se for na sala de aula, é impressionante, porque a gente assiste a aula um do outro, né? Assim, com uma aula ele já sabe o nome de metade da sala. Eu tenho dificuldade, vou guardando aos poucos, vou mais visualizando. Ele é impressionante. Bom, o Facebook. Nós temos, então, o Classroom, temos o Facebook também como um ambiente virtual de aprendizado, um AVA. Tá? Então, no Facebook, vocês, por favor, entrem no grupo da monitoria. Eu sei que já tem várias pessoas que já entraram, porque é lá, nesse grupo da monitoria, onde vai acontecer a maior parte das dúvidas, onde vocês vão colocar as dúvidas, e onde eu vou postar também vídeos do YouTube relacionados à matéria da aula ou dos conteúdos, material de divulgação científica, já postei 2 matérias lá, que vocês vão ver, e na medida do possível também vou fazendo espelho, né? O que está no Classroom vai pondo no Facebook, o que está no Facebook vai pondo no Classroom. Além disso, a Biologia Molecular tem um canal no YouTube, tá? Que eu criei. Esse canal, na verdade, eu descobri que o YouTube, ele facilita muito quando a gente grava um vídeo e quer disponibilizar ele rapidamente, ele fica leve, tá certo? E lá tudo é fechado, tudo é acessível apenas pelos links, não é público, então é só pra gente, tá certo? É um ambiente nosso, isso vai criar o nosso ambiente, essa intimidade da nossa sala de aula, eu acho isso importante. Temos um time de monitores, tá certo? Vocês podem ver aí, são 8 monitores, vou tirar os óculos aqui um pouco. São 8 monitores. Detalhe, pessoal, nós fizemos a seleção da monitoria em julho, tá? Então, tinha lá os 8 monitores, nós tínhamos 3 vagas. Uma de monitor bolsista e mais 2 vagas para monitor voluntário. E, simplesmente, todos quiseram ser voluntários, tá certo? Então, aí vocês podem imaginar o interesse dos monitores, tá certo? Com o C, em estar disponível para vocês, tá certo? A Biologia Molecular é uma UC que atende muito aos alunos, tá certo? As dúvidas, nós vamos ver isso. Então, entrem lá no grupo da monitoria. Agora eu vou falar do planejamento da UC, tá certo? Então, o que eu tenho visto dos meus colegas, né, que eu converso, quem já ministrou aí, desde a optativa lá quando parou o primeiro semestre até o CES do primeiro semestre, é o formato, assim, mais, agora eu já diria até clássico do ensino remoto, que enfim, a aula assíncrona, né, que é gravada, um encontro síncrono, que vai acontecer toda aula ou
em alguns momentos. No caso aqui da biologia molecular, nós teremos encontros síncronos todas as aulas, tá certo? E as atividades, tá certo? Então, faz as atividades, os questionários, e os monitores em julho já me deram uma dica preciosa, tá certo? Eles falaram, professor, essa fórmula, né, de você ter a aula lá síncrona, síncrona e atividade, funciona, mas sobrecarrega os alunos, tá certo? Então, em função disso, eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer isso porque é algo clássico, né, vai atender a uma expectativa dos alunos, do que eles já conhecem, mas eu quero inovar, tá? E aí foi o meu desafio, tá certo? De bolar um monte de coisa que nós vamos fazer, vamos ver o que vai acontecer. Bom, a frequência, pessoal, a frequência, assim como nas outras UCs que vocês fizeram, vai ser acompanhada pela resolução dos questionários referentes a cada aula, tá certo? Eu não vou parar aqui e fazer chamada, sabe? Não tem cabimento, tá certo? Então, vocês vão dar esse feedback e isso vai considerado, então, a frequência, se vocês estão frequentando, se vocês estão participando da UC ou não, tá certo? E aí eu já vou dizer a vocês, eu acho a biologia molecular o máximo, tá certo? Hoje eu não vou falar mas depois, na próxima aula, eu posso até contar para vocês como que eu vim parar na biologia molecular. Mas é uma UC onde tudo é muito, a gente está na escala molecular, então muitas vezes ela pode ser mais hermética, mais fechada para alguns alunos, tá certo? Então esse é um grande desafio nosso de mostrar como a biologia molecular, muito embora ela possa não parecer simples, ela permeia tudo e na verdade ela tem a sua simplicidade. Então a gente tem que buscar isso, tá certo? Então essa frequência, ela está muito relacionada também à motivação do aluno. Se eu costumo falar isso quando eu me apresento presencialmente, e aqui eu vou falar para vocês, eu digo assim, olha, gente, foi uma opção da minha vida estar aqui dando aula para vocês, tá? Eu tive a oportunidade fui concursado, fui chamado para um emprego público no Instituto de Pesquisa, eu falo lá no vídeo, eu não falo no vídeo, mas eu fui convidado para trabalhar em empresa de biotecnologia, e eu abri mão disso no momento que eu precisava muito de emprego, isso eu falo no vídeo, para poder estar aqui dando aula para vocês. Então, moral da história, pessoal, vocês podem não gostar de biomol, podem não gostar de mim, o direito, certo? Ninguém agrada todo mundo, mas eu, professor Júlio, vou gostar de todos vocês, tá certo? Então, a biologia molecular, ela não é uma UC que está concorrendo no concurso de MISO C, a que os alunos mais gostam, não gostam, não é isso. Nossa filosofia nós somos acolhedores, tá? E já no presencial sempre foi o nosso princípio, trabalhar para o mínimo de reprovação, tá certo? Então a gente sempre está ali, olha, eu estou com dificuldade, mantenha a comunicação com a gente. Então essa frequência, né, além dos questionários, dos formulários, vai ser aferida, né, acompanhada, e tudo isso vai ser planilhado, né, essas participações, ao longo das aulas, tá? No caso aqui, lógico, das aulas síncronas, né? A representação de vocês, representando o grupo no Senado Molecular, tá? Que eu já vou falar para vocês o que é esse Senado Molecular, que é uma dinâmica também que surgiu da minha cabeça, deu uma dor de cabeça, mas a gente vai testar, vamos ver, tá? Então, as atividades em grupo vão se desenvolver sobretudo aqui no síncrono, né, nesse Senado Molecular, manifestações no chat, nos encontros síncronos. Então eu vou ter que ficar fazendo perguntinha no chat toda aula para dizer que eu estou acompanhando? Não é isso, gente, tá certo? O importante é que vocês coloquem dúvidas, tá certo? Muitas vezes aquela dúvida que você tinha, ou uma colocação, olha, eu vi isso em tal filme, tá? A Biomol está nos filmes, nas séries, tá? Que às vezes você está intimidado ou está meio assim, não vou levantar a mão para falar na sala de aula, vocês podem falar no chat, tá certo? Então essa comunicação é fundamental para a gente. Exposição de dúvidas no Facebook com a monitoria, tá? Então isso é importante. Avaliação. Eu também estou me inovando já há algum tempo, tá certo? Eu fui um professor que comecei minha carreira na Unifesp ensinando como eu aprendi, que é aula expositiva, com os alunos passivamente sentados, aí você dá um monte de aula, aí tem um dia que você senta, dá uma prova, e aquilo vira uma nota,
tá? Então, é o que a gente chama de avaliação formativa, tá certo? Essa avaliação formativa, deixa para lá. O que nós faremos aqui é uma avaliação processual ou formativa, tá certo? Ao longo do curso. Tá? Então, o importante aqui não é conteúdo, despejar conteúdo. Eu vou chegar aqui, olha, gente, vocês vão ter que saber 100 conteúdos da Biomol, decorar, fazer uma prova. Não é isso, tá certo? Terá o conteúdo, terá contexto, terá contextualização e o papel de vocês em construir o conhecimento nesse processo de ensino-aprendizagem. Tá certo? Então, esse processo será feito, né, pelas respostas aos questionários, participação nas discussões durante as aulas síncronas, realização das atividades individuais. Tá? Então, além de, vou preencher um formulário de questões, vocês terão outras atividades individuais e em grupo, que aí também são as novidades da UC. Vai funcionar? Não sei, vamos testar. Tá certo? Então, primeiro, gente, vocês têm... vocês vão fazer um seminário, aqui, atividades em grupo. Meu nariz está coçando, gente. O que eu faço? Eu abaixo para coçar o nariz? O que o professor faz numa hora dessa? Acho que eu vou coçar meu nariz aqui, ó. Bom, Coça o nariz, olha lá, gente. professor. Vamos coçar, gente? Então tá bom. Gente, ó, olha lá. A atividade em grupo clássica da Biomol é a preparação de seminários. A gente sempre fez isso ao longo do semestre. Escolhe um tema, o grupo, forma o grupo, escolhe um tema e aí... deixa eu ver coisa aqui. Forma o grupo e prepara o seminário ao longo do semestre, tá certo? Então, vocês já vão ver o que virou isso também, uma super novidade para mim e para o C, tá certo? Então, vamos começar aqui pelas atividades em grupo. Seminário, que vocês já conhecem. Eu vou ter que voltar lá na atividade individual. Vocês vão elaborar individualmente, e isso nós vamos fazer aqui juntos, tá? Um questionário, que pode ter questões básicas e questões específicas, um questionário, 2 questionários, na verdade. Individualmente, vocês vão fazer um questionário, chama Biomol em Nossas Vidas, tá? Que vocês vão aplicar esse questionário com vocês e com a família de vocês, tá certo? E, então, isso favorece vocês sentirem a Biomol na vida de vocês, tá certo? Então, aonde que está a Biomol? Sabe? E isso também, gente, não é uma coisa que saiu, o professor sonhou e veio com essa. Não, tá certo? A UC Biologia Molecular 2, que já foi oferecida, acho que 2 ou 3 anos, ela tem sido um laboratório, tá? Eu sou coordenador dela também, e tem um time ótimo desses professores também, e outros professores, e a gente organizou, inclusive, eu acho que foi ano passado, um evento na Praça da Moça, um evento de extensão ligado à Biologia Molecular 2, chamado justamente o Biomol em Nossas Vidas, tá certo? Onde que está a Biomol em Nossas Vidas? Gente, eu acho que vamos pensar assim, né? Primeiramente, na expectativa de uma vacina contra o Covid-19, tá? Tem muita Biomol nessa história, tá certo? Tem Biomol aonde também, gente? Peraí, mas tem naquele seriado Netflix, tem naquele filme que eu vi, tem no exame de laboratório que meu pai ou meu tio faz, no tratamento que alguém que eu conheço está fazendo, tá certo? Então, a ideia é que vocês elaborem um questionário e apliquem nas pessoas da família, pessoas conhecidas, tá? Para a gente saber qual a relação. E isso é curioso, pessoal, porque quando eu comecei a dar aula, eu sempre falava assim, gente, a Biomol é uma matéria que trata da tecnologia, da ciência do DNA, que é um conceito abstrato, mas ele é muito prático, ele está toda essa história. E aí eu falava para ele, bom, então, gente, a Biomol, o DNA, ele está desde a alta tecnologia, desde o transgênico, na época não tinha CRISPR, até o DNA, eu não vou falar o nome, daquele programa que faz a paternidade por conta do DNA, tá certo? Então, é uma popularização do termo, tá certo? Que isso vai fazer um par com a divulgação científica que a gente vai trabalhar também na nossa UC. E hoje em dia, pessoal, é tão interessante que outro dia eu estava num local, passei num local comprar um negócio, e aí tinha uma pessoa falando, lógico, o assunto Covid, né? E de repente a pessoa começou a falar de PCR. Ele não era um pesquisador, ele falou, não, porque o PCR, porque o RNA, pega o RNA e aí faz o DNA. Eu olhei aquilo e falei, gente, que impressionante, aquele conceito popular
que era o DNA, agora já está no PCR, tá certo? Então, olha como isso vai permeando a nossa sociedade. E isso também, pessoal, permite que a gente possa estabelecer esse diálogo com a sociedade, tá certo? Para explicar o que a gente faz, valorizar o investimento, né, público que é feito aí na gente, e também trabalhar contra as fake news, contra o descrédito da ciência, que tanto benefício traz para a humanidade. Tá? Então, esse questionário é importante. Que mais? Vocês também vão fazer, gente, a participação no game do professor... Ah, gente, meu chinelo fugiu aqui. Eu estou de camisa social e chinelinha havaiana, tá? Bom, o professor Rodrigo Tamura, ele está fazendo um game, também isso é uma novidade que eu vi, tem o Escape Room, né, que é uma modalidade, talvez pode ser até que vocês já tenham feito Escape alguma vez, que tem a ver com o pessoal do TED, que é um curso de design educacional que tem no Unifesp, que é sensacional. E eu vendo palestra deles, eu vi, e o professor Rodrigo está formatando, e aí junto com os monitores também, um game que se chama Escape do Covid-19, tá certo? Eu já vou dar um spoiler aí, mas na verdade é um teaser, né? Que na verdade, você entra numa tela que tem uma imagem do Google da Unifesp Diadema, tá certo? Aí você tem o complexo didático e o Conforja Pesquisa. Então, lá no complexo didático, você tem acesso. Ele fala lá, olha, devido ao Covid-19, as aulas não são mais nas salas de aula, as aulas são nos ambientes abertos. Então, a gente vai se imaginar ali fora, no entorno do prédio, e aí a gente vai se informar com as coisas de biomol, para depois entrar no laboratório, no Conforja, tá certo? E aí a gente tem um tempo fixado para poder ir respondendo perguntas, descobrir uma senha para poder escapar do Covid, tá certo? Num determinado tempo. Isso está sendo formatado, eu acho que vai ser interessante. Das atividades em grupo, então, os seminários, né, em grupo, e vocês vão, gente, tudo isso que eu falo, vocês vão e nós vamos fazer juntos, tá certo? Elaborar uma entrevista com professores, autores de artigos científicos, tá? E daqui a pouco eu já vou falar o que isso significa, que também é uma novidade que veio do contato na organização da UC com os monitores, tá certo? Então, eu aprendo com os monitores e eu quero aprender com vocês também, nós vamos aprender juntos. Tá? Então, partindo da avaliação formativa, né, os alunos, vamos lá, considerados ausentes ao longo do curso, não apareceu, não tá aparecendo em lugar nenhum, tá certo? Então, lá no final, gente, isso lá no final, sabe, se acontecer uma coisa, a pessoa não tá nem aí com a história, é um direito da pessoa, tá certo? Só que ela não pode dizer assim, ser considerada aprovada, porque a biomol, ela é necessária em tudo que vocês vão ver depois nas outras UCs, na vida pessoal, ela está permeando tudo. Então, assim, sem saber o suficiente para ser aprovado, não vai ser aprovado. Então, nesses casos, olha lá, esses alunos considerados ausentes, e vai ter muita oportunidade de conversa antes disso, tá certo? Fará uma prova oral com pelo menos 2 professores, para que seja aferida a capacidade ou não de ser aprovado ou não ser, tá certo? Bom, sugestão, gente, não se isole, comunique-se conosco, tá certo? Comigo, professor Júlio, parece que tem um jeito, coisa que eu não sei, de vocês me mandarem pelo Classroom algo direto para mim, mas tem a monitoria, vocês podem mandar para a monitoria, ou para o monitor, ou para eles, vão estar em contato comigo o tempo todo. Então, a UC Biologia Molecular estará sempre pronta a acolher as dúvidas, os questionamentos de vocês, as sugestões e os problemas que possam surgir, tá certo? Então, estamos abertos ao diálogo. As aulas assíncronas, desculpa, né, que vão ser gravadas, vai ser disponibilizada lá, não deve ultrapassar 30 minutos, se tiver mais tempo vai ser dividido em 2, e eu vou, partindo desse princípio, né, deverá ser salientado o conteúdo principal e o conteúdo complementar, tá certo? Porque eu sou da época, gente, que tudo é importante, sabe? Aquela coisa do conteúdo. Não, aqui a gente vai salientar o que é principal, o que é complementar, tá certo? O principal é aquilo que você vai construir um conhecimento que você não vai esquecer para a sua vida, tá? E o complementar é aquele que você vai lembrar e vai olhar aqui, ó, no celular, e vai resgatar a informação
colocar em contexto com aquele conteúdo principal. Tá? Então, cada aula, de novo, né, atividade e tal. E outra coisa, pessoal, quando eu falo de atividades, eu não pretendo falar assim, olha, vai ter uma atividade lá, pessoal, vocês vão responder 20 questões, tá certo? Eu não tenho esse interesse, gente, porque eu prefiro que no tempo extra-classe, vocês trabalhem a contextualização desse conhecimento, tá certo? Então, como que a gente vai trabalhar? Com essas atividades, tá certo? Montando seminário, fazendo as entrevistas, colocando as dúvidas para que a gente possa resolver, esclarecer para vocês, tá certo? Então, esse questionário, né, que vocês vão responder, nós vamos comentar nos encontros síncronos, tá certo? Então, você vai lá, ó, respondi, sei lá, 3 questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ou de marcar o xizinho, tá certo? Ah, tudo bem. Respondeu, vem lá uma resposta automática do quem acertou o quê, tarará. Ótimo, é bom isso para mim. Eu vou olhar, eventualmente eu olho, olha, esse conceito aqui eu tenho que retomar na próxima aula. Deixa eu acompanhar o horário aqui, uma hora eu vou ter que disparar. Eu vou acompanhar, mas eu quero também discutir isso nos encontros síncronos, tá certo? Falar assim, olha, gente, essa questão aqui, verdadeiro ou falso? É falso, por quê? É verdadeiro, por quê? Tá certo? E aí eu vou falar para vocês, fala, gente, agora vocês vão ter que falar. Tá? Hoje eu tô falando, mas vocês vão ter que falar. Mas assim, nunca de uma maneira impositiva, tá certo? Olha, gente, hoje eu acordei com uma cara amarrotada. Eu não estou bem, tá certo? Não vou ligar minha câmera de jeito nenhum. Nunca vocês terão que fazer isso. Por quê? Primeiro que vocês vão ter alguém para fazer isso por vocês, que vai ser o representante do grupo no Senado Molecular, que nós vamos ver aqui. Bom, vamos entrar aqui, ó. Esses encontros síncronos vão acontecer dentro dessa dinâmica Senado Molecular. Então, os alunos divididos em grupos, né, nas primeiras 2 horas da aula, então vai ser das 8 às 10, tá certo? Então, vai ser gravado como hoje, exatamente, editado quando necessário e disponibilizado no repositório das aulas. Tá? Então, acho que é isso, deixa eu ir em frente. Sim, a monitoria. Tá? Então, os monitores têm esse grupo, já falei para vocês vão entrar, tá certo? Então, além da resolução de dúvidas, que é fundamental as dúvidas para a gente, eles me darão todo o apoio logístico, tá certo? Se caiu alguma coisa, algo deu errado, tá aí o Guilherme para me ajudar, os outros monitores para me dar uma dica. Se eu cair, aconteceu alguma coisa. Até pensei hoje, falei, gente, se começar a pegar fogo no prédio. E eu falei, nossa, mas que extremo, né, isso? Não, já aconteceu, gente. Eu morava num prédio e, tipo, 6 da manhã eu ouvi um som assim, eu falei, nossa, que som. Era o bombeiro chegando, eu no 11º andar, tive que descer correndo. Acontece. Então, se acontecer alguma coisa desse tipo, o monitor vai assumir a aula, tá certo? Vocês vão fazer o show, porque o curso é nosso. Tá? Então, os monitores, né, darão essa logística, e também, pessoal, os monitores e eu estamos totalmente disponíveis, e aí também a questão da comunicação, para aferir, acompanhar problemas de ordem tecnológica, tá certo? Olha, minha internet não é boa, tá tendo problema, exponham isso para a gente, tá certo? Fale, não é expor de se expor, coloque isso para a gente, não guarde para vocês essa angústia. Problemas psicológicos, tá? Eu não tô bem, gente, falar bem verdade, ó, só vou falar para vocês, hein? Ontem eu tava quase assim, surtando, que eu falei, meu Deus do céu, é a primeira vez, eu me senti na primeira aula, e tinha um monte de coisa para fazer, mas eu me estressei de uma forma. Aí, de repente, eu coloquei aquele post, o meu post da minha apresentação lá no Facebook. E vocês começaram a dar um feedback. E aquilo me deu uma força, eu sou meio emotivo, tá? Às vezes eu fico... Então, mas aquilo me deu uma força, que chegou à noite, a hora que falaram, professor, não, a aula não é às 2, é às 8, eu falei, tá tranquilo, vou estar com a minha galera. Tá? Então, vocês estão me conhecendo agora, mas já somos a nossa galera. Tá? Então, também estou com um problema psicológico, tá certo? Psicológico pode ser qualquer coisa, né, pessoal? Olha, eu não estou bem, eu estou com depressão, eu estou com não sei o quê, tá certo? Quando no presencial, eu converso com os alunos ali, às vezes no final da aula,
tá? Vocês sabem que tem o serviço do NAI, Núcleo de Apoio ao Estudante, mas nós estamos totalmente abertos a ouvir vocês, tá? Pode falar direto comigo, fala com os monitores, eles vão me informar. Por favor, sinta-se à vontade. Conflito dentro dos grupos. Eu entrei num grupo e está dando problema, tá certo? Ah, não está indo bem, nananã. Acontece, faz parte da natureza humana. Inclusive, existe uma coisa chamada gestão de conflito, né? Gente, que coisa mais interessante do que a gente poder resolver ou minimizar conflitos numa sociedade como a nossa, que é cada vez mais polarizada, sabe? Onde essa falsidade, esse ódio vai permeando tudo, mas aqui não, sabe? Nós somos... a gente leva a sociedade para frente aqui, porque nós estamos num ambiente que favorece o que a gente tem de melhor, vocês tiram o que eu tenho de melhor, tá? E vocês vão oferecer o que tem de melhor. Então, dê um problema dentro do grupo, fala com a gente, olha, professor, está inviável, preciso sair do grupo, a gente realoca, a gente faz qualquer coisa, tá certo? Mas vamos exercitar a capacidade de diálogo, tá? É isso que a nossa humanidade precisa, tá? Então, vamos fazer isso, tá? Bom, vamos entrar agora, então, no Senado molecular, a dinâmica, tá? Então, da onde veio essa ideia do Senado molecular, gente? Essa realmente veio da minha cabeça, tá? Da minha cabeça que eu digo, não teve experiência prévia na Biomol 2, nada. Simplesmente, eu gosto demais da saga Star Wars, tá certo? Eu gosto demais. E, emblematicamente para mim, quando eu penso na série, né, imagine, eu sou daquela geração que viu os primeiros episódios, e na verdade são os que eu prefiro, porque tem um apelo aí até emocional da minha memória, mas o que me chama atenção já acho que nos anos 2000, que é quando tem lá a Princesa Amidala, né, e eles têm o Senado Galáctico, né, então essa imagem do Senado Galáctico. Aí eu falei, puxa, né, o Senado Galáctico, então tem o senador que representa, né, a população, representa o grupo, isso tem a ver com o Senado Romano, que eu coloquei aqui para vocês, né, e aí eu falei, poxa vida, esse é um conceito legal, mas aí a segunda coisa que eu pensei, eu falei, tudo bem, o conceito pode vir do Senado Galáctico de Star Wars, mas nada de war, nada de guerra, tá certo? Nós estamos aqui para semear a paz, ou pelo menos preparar o terreno para ela. Então, e aí eu falei, não, mas se é Star Wars, mas eu quero tirar esse componente, então eu vou expandir um pouquinho mais, tá? E aí eu quero que vocês, eventualmente, entrem nessa filosofia também. Vou levar para o Star Trek, ou, eventualmente, algum seriado de Netflix. Gente, eu não vejo Netflix, tá? Mas depois vocês vão passar uma série, eu quero entrar um dia. Se vocês me falarem, olha, professor, eu vi umas séries legais, eu entro e vou ver, tá certo? Mas como seria esse Senado? Tá? Então, ele está aqui. Primeira coisa, pessoal, o mantra da biologia molecular que vai estar cristalizada no Senado molecular. A dúvida de um é dúvida do grupo. As dúvidas dos grupos são dúvidas de todos, tá certo? Então, olhe lá. Nós temos aqui nessa figura, ó, tá aqui a Princesa Amidala, ali, né, nesse Senado, a hora que eu vi, me veio essa imagem do filme, que é uma imagem tão forte para mim, depois vocês podem até colocar no chat. Gente, vão manifestando no chat, eu não estou acompanhando, mas o que vocês falarem é importante para a gente, tá? Se eu vi, não vi e tal. Bom, acredito que uma boa parte de vocês tenha visto esses episódios, né, que tratam aí desse Senado Galáctico lá. Eu falei, bom, vamos adaptar, procurar aí uma transposição, enfim, uma adaptação para o nosso Senado molecular. Então, como que é, pessoal? Olhe lá. Nós temos, basicamente, 2 ambientes de comunicação, porque aqui é tudo comunicação, né? Estamos comunicando. Na sala de aula, vocês estão aqui na minha frente e eu estou falando com vocês diretamente, mas aqui não é diferente. Estamos aqui, só que a gente está mediado por tecnologia, tá certo? Então, nós temos aqui 2 ambientes virtuais de aprendizagem, tá? Que é a sigla AVA. Um que é o Classroom, tá certo? Que é onde
na verdade está errado, tá? É Meet, Classroom/Meet, eu vou consertar isso, que é o Meet, que é essa reunião que a gente está fazendo, que na verdade tem a ver com Classroom, mas é o Meet Classroom, vamos dizer, tá certo? Aonde é o Senado Molecular, é o que a gente vê aqui na figurinha. E a segunda esfera de comunicação, que são os grupos de WhatsApp. Tá? Então, vocês vão formar os grupos, a gente vai conversar disso depois que eu falar essa apresentação, e vocês estarão comunicando entre vocês, na hora do encontro síncrono, pelo WhatsApp. E a cada aula síncrona, vocês vão ver entre vocês quem vai ser o representante no Senado Molecular. Quem que vai acordar cedo, vai pentear o cabelo, a moça vai passar o batom, eu passei até perfume hoje para estar aqui com vocês, tá certo? E que vai abrir a cam aqui para poder discutir com a gente, tá certo? Discutir o quê? Conversar, responder as questões, colocar as dúvidas do grupo. Então aqui não tem mais aquele problema, sabe? Ah, mas eu estou lá na sala de aula, eu tenho uma dúvida, mas eu vou levantar a mão. Ah, minha dúvida é boba. Não existe dúvida boba, tá? Isso é outro princípio. Gente, manda um WhatsApp para o senador do dia. Fulano, ó, tô com uma dúvida nisso, tá certo? Só vai ficar entre vocês, mas é a dúvida do grupo, se torna a dúvida do grupo. E aquela dúvida colocada no Senado é a dúvida de todos. Ou a colocação, ou o comentário, tá certo? Então não existe dúvida tola. As dúvidas e seus esclarecimentos nos fazem evoluir e avançar, certo? Essa é uma frase que não é do Júlio César de Roma, é o próprio aqui, tá certo? Então, eu gostaria que vocês já trabalhassem esses dias agora, até a semana que vem, na formação dos grupos. Ah, tô sem grupo, não conheço ninguém nessa turma, tal. Fala com a gente, tá certo? A gente vai ter no questionário que vocês devem estar respondendo já as preferências, tá certo? Então, eventualmente, eu não vou ficar complexificando muito, mas eventualmente vocês poderiam ter um avatar para o grupo de vocês. Eu até coloquei aqui as moléculas, tá certo? A estrutura de proteínas que vocês podem escolher, ou uma carinha, enfim, aí é a liberdade que eu quero deixar para que vocês possam sentir que vocês fazem parte de um grupo e que vocês estão dentro de um grupo maior, que é o nosso Senado Molecular. Bom, continuando aqui, pessoal. Essa me deu trabalho. Essa me deu trabalho, porque gente, se ela estiver chata também, vocês falam, professor, ela tá chata, põe no chat que o Guilherme me manda no WhatsApp aqui. O que aconteceu? Falando com os alunos na monitoria em julho, eu lembro que foi até o Guilherme que comentou, e algum outro monitor comentou também, falou, professor, tem essa questão aí, né, da aula, do formulário, pode dinamizar mais. Olha, tem uma UC que os professores estão usando artigos para contextualizar, para falar coisas da aula, né? Que normalmente na biologia molecular era aquela coisa de mostrar todas as técnicas, acompanhar, eu sempre acompanhei a estruturação dos seminários, e a grande contextualização sempre aconteceu no final, no dia do seminário, tá certo? E agora não, ela vai ter que acontecer desde agora. Não é que vai ter, ela vai acontecer, a gente não está impondo nada aqui. Qual que foi a minha ideia, gente? Isso aqui também foi outra ideia, digamos assim, original. Tá? Vai funcionar? Não sei, mas é uma experiência e conto com vocês para a gente testar. Tá? Eu escrevi um e-mail para todos os docentes do campus de Diadema, que são 260 e poucos, falando para eles, prezados colegas, a UC Biologia Molecular sempre utilizou artigos científicos para a elaboração de seminários. E aí os alunos, na verdade, sempre procuraram artigos, aí vai procurar o artigo do fulano da universidade brasileira ou exterior, tal. Falei, esse ano eu quero utilizar artigos dos colegas de Diadema, tá certo? No sentido de trazer essa visibilidade e de trazer essa valorização para a pesquisa que a gente faz em Diadema, pessoal, que é feita com, digamos assim, com muita vontade, você entende? Com muito desafio, com muitos problemas e com muito coração também, com muito compromisso com vocês, porque nos nossos laboratórios,
vocês são orientados, tá certo? Na iniciação, no TCC, depois, eventualmente, na pós-graduação, tá? Então, mas eu também, muitas vezes, estou conversando com colegas que eu interajo sempre, que eu tenho afinidade, e mal sei o que a pessoa está pesquisando, não sei o que ele publicou. Bom, mandei, tá? Voltaram muitos artigos, tá certo? Voltaram, na verdade, uns 50 artigos. Tá? Então, aí foi o meu trabalho de abrir 50 artigos, tá? Então, teve assim, desde a maior parte mandou um artigo, outros indicaram, né? Ou mandaram dois, teve colega que mandou 10 artigos, tá certo? Eu vou triando, tive que abrir todos, falei, opa, isso aqui é sobre esse assunto. Então, olhei tudo, fui olhando, triando, falei, beleza, vou ficar com um ou dois desse, tá certo? E no frigir dos ovos, então, de 27 docentes, foram selecionados 33 artigos, tá certo? Eu selecionei, aí eu tive que olhar tudo de novo. Então, não é que eu estou falando que, nossa, como o professor fez? Não estou justificando nada, sabe? Eu estou mostrando um processo para vocês, tá? Eventualmente vocês podem fazer um curso de alguma coisa, pensar em utilizar isso, ou adaptar isso para um outro formato, tá? Então, eu dividi aqui, ó, em professor, né? Tem o professor, assunto geral, tá? A pesquisa, que seria o foco da pesquisa, né, dentro daquele assunto, e as metodologias empregadas naquele artigo. Tá? E aí foi uma divisão arbitrária que eu fiz olhando. Tá? E essas metodologias incluem não só metodologias de biologia molecular, como outras metodologias, eventualmente químicas, analíticas, biológicas, tá certo? De coleta de material, por exemplo, na Amazônia, tá? Então, são metodologias variadas dentro desse contexto do artigo. E, lógico, no seminário, o foco é a biologia molecular para responder esses questionamentos. Tá? Então, como vai ser esse seminário, pessoal? Vocês vão preparar um vídeo de 15 minutos, tá? Apresentando. Detalhe, pessoal, eu sou o coach de vocês, tá certo? O que é o coach, pessoal? O coach é o treinador. Tá certo? Então, não é uma coisa que vocês vão falar, agora vamos fazer o seminário, e não, eu vou estar junto com vocês, tá certo? O grupo está precisando de falar pessoalmente, professor, a gente agenda um momento, tá? Eu estou disponível, os monitores também, tá? Então a gente vai trabalhar junto com vocês, tá? Por que isso? Porque esses vídeos, esses seminários, né, serão avaliados pelos professores da UC, tá certo? Pelos monitores da UC, é igual ao Congresso da Unifesp, quem participou, não tinha lá os vídeos para a gente ver, é o que a gente está participando. Vamos usar essa dinâmica, né? Pelos membros dos outros grupos, tá certo? A gente vai colocar os vídeos no local e todo mundo vai ver, de todo mundo, tá certo? Isso, pessoal, não tem que ser uma coisa, ai, que medo, ai, que não sei o quê. Não, tá? Tem o coach aqui, tem a monitoria, vamos nos animar para fazer uma coisa legal. E a coisa legal, ela vem assim de fazer algo que vocês acreditem, né? E pelo respectivo professor, ou por um coautor do artigo, tá certo? E nesse ponto tem uma coisa importante. Vocês vão elaborar a entrevista, tá certo? Com o autor, eventualmente um coautor do artigo, porque tem, por exemplo, uma professora, colega minha, que ela falou, olha, a pessoa que mais trabalhou nesse artigo foi uma doutoranda minha que está num pós-doc nos Estados Unidos, ela está com um filho pequeno, ela está fazendo pesquisa, tá certo? Então, não é só uma questão de o que a pessoa fez e foi para a bancada. A gente tem que ver o lado humano das coisas, sabe? O que significa uma pesquisadora, uma mãe, tá certo? Comprometida com o seu trabalho, com a sua pesquisa. Pode aparecer isso na entrevista. E também na entrevista, pessoal, que a gente vai trabalhar essa ideia, ela vai ser feita antes da apresentação dos seminários, um tempo antes, vocês vão poder, eventualmente, endereçar questões para o autor de aspectos do artigo que ainda estão um pouco nebuloso. Tá? Então, olha que interessante. Bom, como que é essa dinâmica, pessoal? Aqui, em construção, eu não consigo... eu consigo, né? Guilherme, dá para ver o meu cursor aqui? Dá, Professor, né? consigo sim, mas se você clicar com o botão direito, você consegue ter outras opções também. Ai, não, vou pelo simples, porque se eu clico direito e eu caio da sala? Não, Ó o medo, gente. é tipo um laserzinho que aparece também. Obrigado, Guilherme. Eu vou treinar isso
depois, vai, nem ele está aparecendo, vou continuar falando desse jeito. Pessoal, a construção é o artigo, como eu recebi, tá certo? E ele vai estar no Drive, tá certo? Lado acessível pela gente. Eu já classifiquei os arquivos, cada artigo por um símbolo, tá? E isso vai ser distribuído para os grupos, tá? A gente vai ter que conversar isso logo depois. E eu vou ter que correr aqui, porque, tá vendo, o professor fala muito, né? Já deu 9 horas, mas está indo bem. O que eu fiz, gente? Eu recebi os artigos e eu fiz a desconstrução desses artigos, que é o que eu vou mostrar em seguida, tá certo? Então, isso foi um trabalho que eu já fiz para nós, para vocês, para nós, para auxiliar essa dinâmica, tá? Então, vocês vão pegar esse artigo, o PDF daquele artigo que vai ficar com o grupo, tá certo? E a desconstrução desse artigo. E qual vai ser o trabalho de vocês na elaboração do seminário, não só do seminário, tá certo? Vocês vão fazer a reconstrução do artigo, tá? Em função dos objetivos, do tópico central da pesquisa, da questão colocada na investigação científica, nas técnicas utilizadas e os resultados obtidos e discutidos, tá certo? Então, isso aqui é uma reconstrução, mas eu gostaria que vocês pudessem ir um pouco mais além, tá certo? Então, na medida que eu reconstruo o artigo, quer dizer, a gente vai entender em linhas gerais, detalhe, pessoal, não é saber o rodapé do artigo, porque isso é coisa para pós-graduação. Na pós-graduação, quem for fazer, vai ter que dissecar o artigo inteiro, não é esse o nosso objetivo. Tá? O objetivo é entender o contexto das técnicas de biologia molecular e o processo científico dentro de uma valorização de artigo de um professor do nosso campus, tá certo? Então, esse é o principal. O que seria a reconstrução? Você pode desconstruir e reconstruir esse artigo várias vezes. Vamos supor que eu tenho um artigo, eu falo assim, olha, beleza, eu consegui reconstruir o artigo. Mas e daí, pessoal? De repente, lá na discussão, em geral, assim, né, no artigo, no final, na discussão, você muitas vezes sinaliza a continuidade do trabalho. Olha, eu fiz isso, 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 e o trabalho aponta para isso aqui. Muitas vezes já dá a dica do que o pesquisador está continuando a pesquisar, que pode ser o próximo artigo dele, pode ser o próximo curso de pós-graduação. Tá certo? Então, isso a gente pode colocar não só no questionário, tá certo? De perguntar, professor, olha, em vista deste resultado, dos resultados desse artigo, o senhor já continuou, a senhora, né, já está continuando essa pesquisa, como você continuaria, ou ela é uma pesquisa final, tá? E aí, pessoal, também, como vai ser essa entrevista? Pode ser uma entrevista que pode ser responder questões, pode ser uma entrevista gravando um vídeo, se o professor topar, tá certo? Então, isso também é uma questão que pode ser um podcast, tá certo? Isso vocês é que vão elaborar dentro daquilo que vocês achem mais interessante. Então, vamos desconstruir os artigos, gente. Tá? Então, a desconstrução é um processo pelo qual nós passamos, né, diariamente. Né? Muitas vezes você começa o dia demolido e vai se reconstruindo ao longo do dia, ou você está construído, aí você vai sendo demolido um pouco durante o dia e você se reconstrói no conforto do seu momento de reflexão solitária, tá certo? Então, é um processo humano, é um processo planetário, é um processo universal, tá certo? Então, isso é algo, digamos, natural. E como que ficou isso, gente? Todos esses artigos. Olha o que virou, e que vocês vão receber isso, tá certo? Gente, essa é a minha contribuição, hein? Olha, deu trabalho, tá? Então, 27 professores, 33 artigos, e eu, arbitrariamente, fui desconstruindo, e isso deu 79 metodologias comuns ou únicas a cada artigo, tá certo? Então, tá aqui do lado, vocês podem ver aqui as técnicas, tá? Tem técnicas que são de biologia molecular, sei lá, de eleição gênica, tem cobaia transgênica, tá? Então, mas o que é uma cobaia? Por que é cobaia? Por que não é rato? Por que é célula? Tá? Então, isso são arbitrariedades que eu assumi,
tá certo? Quando eu falo cobaia, eu estou falando de modelo Murino, ou de rato, ou de camundongo, tá certo? Isso a gente vai... na hora que você olhar aqui, olha, eu caí nesse artigo, aqui em cima você tem aqui nas colunas o código de cada artigo e as metodologias. Então, só de olhar aqui já é interessante, porque a gente pode enxergar metodologias que foram empregadas em diferentes artigos com diferentes propósitos, para responder diferentes questões, tá certo? Então, isso pode favorecer não só uma conversa entre os grupos, de repente, olha, essa técnica aqui foi utilizada em tal e tal artigo de tal e tal grupo, conversa com o grupo, tá? Conversa comigo. Outra coisa também que eu pretendo é colocar em contexto isso nas aulas, tá certo? Eu vou falar de um processo, olha, essa técnica aqui que eu estou falando, tal, tararã. Gente, olha, se a gente for olhar lá na nossa tabela do desconstruído, ela está em tal e tal e tal artigo, tá certo? E, de repente, os grupos que estão com esses artigos podem dar algum feedback, que seja em alguma aula aqui, ou uma aula futura, ou no final. Detalhe, pessoal, eu sempre resgato muitos conceitos, muito da Biomol, porque tudo que a gente fala no começo vai servindo para tudo no final. Então, isso aqui é interessante, porque a gente vai olhando esse panorama, tá certo? E as metodologias, olha lá, vai desde, olha lá, gente, análise acústica, que é bem interessante, tá? Uma análise que o professor Marcelo Sturaro, que trabalha com anfíbios, fez com anfíbios, com sapinhos da Amazônia. Tá certo? Olha que legal, lógico, eu olho isso e falo, poxa, de repente esse assunto aqui pode interessar o pessoal, porque depois ele faz análise acústica e vai para o lado molecular. Pode interessar, será que vai interessar só o pessoal da biologia? Poxa, mas quando eu penso em anfíbios, e as moléculas de ação farmacológica que são estudadas a partir de anfíbios, tá certo? Que são produzidas lá na pele do sapo, tá certo? Ou eventualmente na pele de uma cobra, no veneno da cobra, tá certo? Então a gente tem que ampliar a nossa mente, tá certo? Eu, como farmacêutico e metade biólogo, vocês devem ter visto lá, quem assistiu viu, né, que eu sou formado em farmácia e eu cursei a biologia, mas não me formei, então eu tenho essa visão, falo, olha, a biologia e a farmácia, então de repente aquele assunto que você poderia considerar só biológico, ele tem esse componente, que as moléculas de ação farmacológica, ainda tem muitas delas a serem descobertas na biodiversidade, que tem que ser preservada. Essa luta para manter o meio ambiente, ela é nossa, tá certo? Então, vários assuntos, tá? 79 metodologias, olha só de PCR, a quantidade de PCR que tem, gente. Vou aprender o PCR, como que funciona, vocês vão ver isso, vai ter na aula, mas e aí? E os outros tipos de PCR? A gente vai saber isso, ter uma noção geral. De repente vocês vão lá, olha, vou passar numa entrevista para um laboratório de análise molecular. Tá super bombando, né? Os laboratórios, nós vamos falar disso também, tá certo? De onde vocês vão arrumar emprego, isso é importante para mim, tá? A perspectiva profissional, desde pensar no estágio e depois, tá certo? Então, eu sei PCR, sei, mas eu conheço os tipos de PCR, tá certo? Eu sei que eu vou fazer um QRT-PCR para dosar COVID, tá certo? Por quê? Porque o SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA, então eu tenho que transcrever reversamente um cDNA e depois eu tenho que fazer uma dosagem de carga viral através de um PCR que seja quantitativo, tá certo? Então não tem decoreba nisso, é uma questão de entender o princípio, mas trabalhar isso, tá? Sequenciamento, tudo isso. Bom, as pesquisas, aonde estão as pesquisas dos nossos colegas? Olha a diversidade de pesquisas que a gente faz em Diadema, na Unifesp Diadema, com esse recorte aí dos 23 docentes, eu incluso, tá certo? Então, adesão célula a célula, anóicos, mas o que é anóicos? Dá um Google, tá certo? Está relacionado com apoptose, com câncer, anticorpos ultrapuros. Você fala, mas anticorpos ultrapuros? Gente, é um professor sensacional, o professor Igor, da Engenharia Química, que ele trabalha com purificação de anticorpos. Você fala assim, muita cromatografia, você
Falar, mas que assunto, né? Esse assunto eu vou passar longe dele. Gente, há uns 2 anos atrás, nós fizemos uma visita pela biotecnologia, que é uma você que tem esse semestre, na Libs, uma indústria farmacêutica. E nós conhecemos a planta de produção de anticorpos monoclonais para biofármacos, tá certo? Para imunoterapia. Passa por isso, tá certo? Então, imagina você tendo esse conhecimento, construindo um conhecimento nessa área, e chegando lá na entrevista, tá? E faturando o emprego, faturando a vaga do estágio, que é uma coisa do local que você acredita, tá certo? Então, tem esse aspecto também que eu gostaria que vocês levassem em consideração. Vários modelos, então está bem variado. A saúde bucal, olha aqui, saúde bucal, uma pesquisa interessante da professora Paula, e eles falaram, mas saúde bucal? Gente, quem que não gostaria? Eu vejo que eu acompanho no Facebook, eu tenho um Facebook pessoal, que mais para frente eu convido vocês, quem quiser entrar. Eu vejo lá, vocês lá, os colegas formaram, põe lá, gente, dá um orgulho, fulano de tal, acabou de arrumar um emprego na Johnson & Johnson, tá certo? Lá na divisão de saúde bucal, lá na divisão de dermatologia, tá certo, pessoal? Então vamos expandir a mente, não vamos ver uma coisa tipo, ai gosto, ai não gosto, tá? Vamos expandir isso dentro do grupo. Os assuntos, tá? Então eu coloquei, ó, epiderme humana, poxa, tantos assuntos relacionados a isso, né? Desde da saúde ou de processos patológicos, ou lá, né, moléculas de ação farmacológica, ou cosmética, até cosmética não, cosmética, tá? Uma área tão importante da farmácia, tá? Então todos esses assuntos. E agora eu pergunto para vocês, gente, o que vai dar certo, o que vai dar errado em tudo isso? E aí vem o mestre Ode e fala, difícil de ver, sempre em movimento está o futuro. Ou seja, gente, se o Yoda falar isso, você acha que não tem bola de cristal, tá certo? Então, tudo isso depende o quê? De vocês, de nós, tá? E do entusiasmo e do engajamento de vocês nesse processo, tá? Então, com isso eu termino digamos, a apresentação do Alcê, e agora a segunda parte, que eu vou falar mais rápido, que eu vou entrar, então, um pouquinho na matéria, para a gente continuar na aula que vem. Rapidamente falando, aqui, olha, eu postei no Facebook, tá? Então, dentro da mente, saiu ontem, eu olhei isso aqui, eu falei, gente, eu vou postar isso. Aí eu posto mesmo, achei interessante essa reflexão. Inclusive, entrem na matéria para ler, ela até um pouco longa, mas, não estou com tempo, lê o resumo e pensa. Tá? Então, dentro da mente de um antivacina, o que faz alguém desconfiar da ciência? Tá? Então, tem opinião de professores, às vezes você fala, eu olho e falo, sei lá, essa posição aqui parece até um pouco arrogante. Filtra, tá? Amplia, não, mas isso aqui é verdade, isso aqui é interessante. Tem um raciocínio crítico em função da informação, que no caso aqui, gente, é divulgação científica. A gente lendo uma matéria de divulgação científica, a gente vai aprendendo a dialogar com a população, tá certo? A explicar por que uma vacina é importante, como que ela é feita, o quão raro é você ter um efeito colateral e que isso não justifica você ser antivacina, tá? E por aí vai. Tá? Então, a segunda matéria que eu coloquei lá, que também saiu, na verdade, essa daqui saiu, acho que antes de ontem, ou antes de ontem. Tá? Então, as duas vacinas, né, de um novo tipo contra a Covid-19. Olha lá, uma vacina de RNA mensageiro. Tá? Então, tem 2 laboratórios, a Pfizer, BioNTech e a Moderna. Tá certo? Então, na medida do possível, pessoal, vocês vão atrás dessas empresas, saber, sabe, o que é a Pfizer? Será que a Pfizer tem divisão aqui no Brasil? Não tem? Vamos colocar isso em perspectiva. É o horizonte de profissional e o networking que vocês vão estar fazendo. Tá? Então, os seminários, no final a gente vai ver, tá certo? A divisão em grupos é fundamental para a gente fazer essa dinâmica das aulas síncronas. Tá? E eu vou começar falando aqui, né, o que é a biologia molecular e a engenharia genética. Tá? Então, a biologia molecular, todas essas técnicas para poder entender e trabalhar, compreender essas moléculas, e a engenharia genética, que é
na verdade, junto com a biologia molecular, essa capacidade de eu projetar moléculas e a expressão dessas moléculas em entidades, que podem ser proteicas, ou pode ser, inclusive, vias metabólicas produzindo moléculas de natureza não proteica. Aí eu coloquei aqui como exemplo, né, esse projeto dessa Scania. Né? Quando eu olho o projeto dos caminhões, eu falo assim, poxa, olha que o projeto, eu olhando assim, ele é o mesmo, mas olha os caminhões que saem lá na frente, tá certo? A carinha deles é igual, os dois têm a mesma cara, mas eles não são iguais, tá certo? Aí está a biodiversidade, tá certo? Então, eles partem de um projeto comum, tá? Que é uma Scania, que tem essa parte que leva o que vem atrás, tá certo? Tem algumas diferenças ali da cor, dessa customização, mas o projeto é basicamente o mesmo. Eu tenho aquele projeto e depois eu vou refinando para outras coisas. A vida é assim, gente, tá certo? Então, isso se aplica aos estudos mais diversos dentro, vamos pensar aí, dos nossos objetos de pesquisa aí, de seminários, tá certo? Então, se eu penso em taxonomia e filogenia, tá certo? Olha lá, eu estou estudando as famílias das Scanias e dentro das Scanias, as diferenças, tá certo? Aquelas que são pintadas de um jeito, as que têm um pneu assim, um pneu assado, tá certo? Mas elas estão classificadas naquela categoria Scania, tá certo? Eu tenho marcadores moleculares, eu tenho um marcador molecular, por exemplo, de motor, tá certo? Olha, tá vendo? Esse marcador aqui sinaliza o funcionamento do motor, esse outro aqui sinaliza o funcionamento da direção, tá certo? E a gente vai extrapolando isso para os sistemas vivos, tá certo? Como que as coisas funcionam bem e, eventualmente, como que as coisas funcionam de uma maneira não boa, tá certo? No caso de uma doença, ou então uma doença que pode ser prévia, genética, tá? Que a pessoa já nasce com aquilo, ou que ela vai desenvolver ao longo da vida dela, tá certo? E aí eu vou ter, na verdade, as análises, tá? Como eu analisar, vamos supor que eu seja um mecânico, tá certo? Onde eu vou fazer um diagnóstico, vou fazer um prognóstico, tá certo? Olha, é o mecânico. Quem já levou, eu não tenho carro, mas quem já levou carro ou foi com o pai ou a mãe no mecânico, sabe? É ele que vai olhar, vai falar, vai ver o marcador, peraí, o ronco aqui tá estranho, tá? Por que eu uso essa analogia, gente? Para mostrar que a biologia molecular é esse princípio, tá certo? Não é um bicho de sete cabeças, a gente põe em relevo, tá? A biotecnologia, tá certo? Como que eu posso colocar isso em série? Como que eu posso clonar caminhões? Como que eu posso clonar células? Como que eu posso clonar organismos vivos, complexos? Tá certo? Então, olha lá. Se eu pegar... Ai, deixa eu mostrar para vocês. Será que ele está aqui? Gente, olha isso aqui. Ele existe. Esse caminhão aqui. Eu fui na Toys, comprei, aí eu falei, não, eu vou ter que falar isso. Tá? Olha lá, pessoal, as peças do caminhão. Então, tem a ferramenta, tem as peças. Se eu não tenho um projeto, olha o que eu consigo montar, um monstrengo não funcional, tá certo? Se eu tenho esse projeto, tá certo? E a gente pensar, o nosso projeto de ser vivo está no DNA, tá? Então, vamos começar aqui. Aí eu tenho as peças que são produzidas a partir da expressão gênica, a partir desse projeto. Eu tenho as ferramentas, que são, então, as proteínas, as enzimas que estão aqui dentro das peças, que, seguindo o projeto, permite montar um caminhão funcional. Tá? Então, o que acontece, gente? Pode ser que aconteça uma mutação numa peça dessa, aqui no projeto. Vamos imaginar aqui, ó, nesse projeto teve uma mutação relacionada a essa caçamba. Tá certo? O que vai acontecer, gente? Vai acontecer a montagem, vamos pensar isso numa célula, tá certo? E vocês vão ver que tem artigo que faz justamente isso. Se eu quero estudar a função de um gene, eu faço um nocaute, eu faço em sinônimo, a disrupção daquele gene e vou tentar aferir se aquilo gera um fenótipo, tá certo? Qual que é o fenótipo aqui nesse caso? Um caminhão que vai andar, ok, tá certo? Mas ele não tem a capacidade de carregar nada, tá? Porque ele foi mutado na caçamba, tá certo? Então, isso também é uma maneira da gente entender
o processo da vida, entender fenômenos patológicos, mas também manipular para poder estudar e, eventualmente, desenvolver tecnologias. É isso aqui. Bom, o dogma central da biologia molecular, né? Aqui eu vou falar rapidinho. Então, DNA, RNA mensageiro, né? O DNA é transcrito em RNA mensageiro, traduzido em proteína. O que eu queria falar nesse ponto para vocês, gente? Quando eu falo isso, eu falo, legal, ó, eu sei, o DNA é transcrito em RNA mensageiro, que é traduzido na proteína. Beleza. Mas eu acabei de falar ali atrás para vocês que a novidade para a vacina do Covid-19 não é o vírus atenuado, é a vacina de RNA mensageiro. Então, olha que interessante, gente, como um conceito básico tem uma aplicação tão fundamental para a nossa humanidade neste momento. Então, essas correlações são importantes, por isso que eu convido vocês a ler o artigo. Tá? Então, nós podemos robotizar células, organismos, podemos, né, pessoal? Nós podemos fazer clones, tá? A gente pode ver aqui, ó, essas células aqui, que estão expressando uma proteína heteróloga que veio de outro organismo, no caso aqui de uma alga, que estão expressando uma fluorescência verde, tá certo? Então, a partir daquele projeto, nós podemos manipular, nós podemos construir moléculas de DNA para poder expressar o que nós quisermos, tá certo? Então, isso é fundamental vocês entenderem no Biomol, tá? Então, aí é o que a gente vai trabalhar principalmente, tá? Então, uma ciência multidisciplinar, que vai ser rápido, tá? Então, nós vamos fazer esse... vou trabalhar com mapa conceitual, eu sei que o pessoal da EFTUS trabalha, tá certo? Eu não sou megalomaníaco das metodologias, então na medida do possível a gente vai trabalhar, mas eu queria que a gente vai se integrar, e aqui eu mostro para vocês, aqui não tá bom de ver, mas eu vou gravar, só tem uma outra novidade minha também, pessoal, que é esses conceitinhos aqui, olha, tá vendo? Que eles vão se movimentar aqui, para a gente poder montar, construir e desconstruir. Então, lógico, gente, isso aqui eu estou fazendo, isso aqui é uma maquete, tá certo? Eu estou elaborando isso, já tenho versão, tem aqui um monte de EVA colorido, tá? Para a gente poder fazer isso. Eu posso gravar um vídeo, ou se vocês agendarem um coach comigo de seminário, a gente faz, tá certo? Então, é para isso. Agora, uma coisa fundamental, pessoal, as trilhas de aprendizagem. No universo presencial, eu estou aqui dando aula, tá certo? Estou pulando lá na frente, vocês estão sentados, às vezes com sono, porque dá sono, estou cansado, não dormi bem, tá certo? Mas eu entro na aula, eu apresento, eu faço um pouco de interação, mas isso é uma novidade para mim, já tenho feito interações em grupo, mas é algo unidirecional, tá certo? Eu chego, dou a aula, todo mundo vem junto, sabe? Chegou no final, acabou. Aqui não tem isso. Tá certo? Por quê? Porque, eu não vou assistir a aula hoje síncrona. Tá certo? Por quê? Porque eu não quero. Não quero, não vou, tá? Porque vai estar postado, eu vou ver em outro momento. Então, vocês são os donos da trilha de aprendizagem de vocês. Isso é algo pessoal, tá? É uma, digamos assim, uma experiência nova dentro do remoto. Talvez vocês já tenham feito no primeiro semestre. Vamos procurar fazer mais agora, tá certo? Então, essa trilha de aprendizagem multidirecional, tá? Eu achei esse esquema aqui que não tem a ver com biomol, mas que sintetiza bem o que eu penso, é como que eu faço para sair aqui do ponto de partida, que é hoje, para chegar no ponto de chegada com a competência desenvolvida em biomol. Mas para ser aprovado, tudo bem, é uma consequência, mas para que eu tenha essa competência, para poder entender o mundo, tá certo? Para poder desempenhar bem num concurso, numa seleção, entender, orientar, eventualmente, pessoas da minha família, que precisam da biomol para conhecimentos, para fazer a divulgação científica, valorizar a pesquisa, o ensino no Brasil, tudo isso. E esse percurso, essa trilha, é vocês que vão fazer, tá certo? O que eu gostaria, a gente vai conversar sobre isso depois, é uma maneira de vocês, vamos dizer assim, registrarem essa trilha, tá certo? Então, por exemplo, hoje assisti a aula inicial do professor Júlio, tá certo? Aí você põe lá, uma palavra, por exemplo, duvido que dê certo, tá certo? Por exemplo, o problema é que tem,
Tá certo? Aí, bom, eu vou assistir o vídeo do Facebook. Gente, eu não posso partir do pressuposto, primeiro, de que tudo que eu falo todo mundo entende da mesma forma. Tá certo? Muito menos que tudo que eu falo é o máximo que eu sei tudo. Poxa vida, não. Que sorte. Senão seria muito chato. Tá certo? Então, vocês vão trilhar na medida do interesse de vocês, do que vocês querem. Olha, eu vou assistir aquele vídeo lá do YouTube, tá certo? Eu vou discutir no grupo esse aspecto da construção do nosso seminário, tá certo? Então, essa trilha, ela é pessoal, ela é de vocês. Eu vou assistir, eu quero assistir a aula assíncrona e depois assistir o vídeo da aula síncrona. Ah, não, mas amanhã eu tenho que estar no Senado Molecular, porque eu tenho que estar lá representando o grupo, e vocês que vão ver isso. Então, beleza, amanhã eu vou estar, você põe lá no seu portfólio, no seu diário, participei e tal. Então, com isso, cada um vai ter a sua trilha, tá certo? Chegou no meio da trilha, gente, olha, eu estou perdido, minhas forças acabaram, isso está tremendamente chato, tá certo? Gente, acontece. O que eu faço? Levanta a bandeirinha, levanta a mãozinha lá, ó. Olha, professor, estou tendo um problema, é assim, é assado, fala com a monitoria, fala comigo, tá certo? Então, nós estamos aqui para acolher vocês nesses momentos, tá? Para que você possa despertar essa visão e poder continuar a sua trilha, tá? Então, bom, falado isso, vamos falar um pouquinho agora, ainda tem um tempinho. Agora eu vou correr, tá, pessoal? Porque isso aqui depois eu gravo e vai ficar lá para vocês. Eu não gravei ainda, porque tudo que eu falei para vocês aqui foi o que eu consegui fazer até ontem, tá? Na verdade, até hoje, porque eu acordei às 3 da manhã para terminar a apresentação, porque eu estava fazendo todas essas coisas e tudo mais. Tá? Então, olha lá, pessoal, nessa linha histórica, né? Vamos colocar aqui a questão fundamental. Vamos dizer assim, dividir o que é fundamental. Que molécula contém e transmite as características hereditárias dos seres vivos? A gente poderia pensar, que molécula tem o projeto? Tá? Se a gente pensar lá no projetinho do nosso caminhão. Tá? Então, no século XIX, né, teve o Mendel, né, que estabeleceu as leis de Mendel, fazendo a sua pesquisa. Tá? Logo depois teve esse Friedrich Mich, que ele descobriu o ácido nucleico. Eu não vou ficar lendo, isso aqui é para vocês olharem, tá? Tem a história dele ali. Então, ele viu que existiam esses ácidos nucleicos dentro do núcleo da célula, tá certo? E depois, no início do século XX, começou, então, essa pesquisa, né? As pesquisas foram evoluindo mas qual é a molécula que transmite hereditariedade? As mais estudadas na época eram os ácidos nucleicos e as proteínas, tá certo? Aqui eu esqueci, esse aqui veio aqui de gaiato, esse slide, era para ele ter vindo antes. Tá? É o evento, o DNA em Nossas Vidas, que a gente fez no shopping, e é algo similar que eu gostaria que vocês pudessem fazer individualmente lá no âmbito de vocês, né? Vocês, com a família, com os próximos. Bom, conceito fundamental, o DNA como molécula hereditária, tá? Então, aqui é ciência. Existiu 3 períodos, tá? 3 conjuntos aqui de experimentos que comprovaram que o DNA é a molécula da hereditariedade, tá? Que a gente pode simbolizar aqui, olha, o experimento dos ratinhos, tá? O experimento com enzimas e o experimento do liquidificador, tá certo? Então, eu não vou entrar muito em detalhes, porque depois eu gravo e vocês vão ver isso. Tá? Mas lá em 1928, olha que doido, hein, gente? Eles estavam na pandemia da gripe espanhola, 40 milhões de mortos. Né? Então, qualquer semelhança não é mera coincidência. Tá? Então, o Friedrich Griffith, os passarinhos estão assistindo a aula aqui, ele estava estudando Streptococcus pneumoniae, tá? Que ele conhecia 2 cepas, uma cepa dita lisa, que é virulenta, tá? Ela é dita lisa porque ela tem uma cápsula polissacarídica, que é uma blindagem contra o sistema imune do hospedeiro, e uma célula dita rugosa, porque não tem essa cápsula, né, essa blindagem, que é não virulenta. Tá? Então, aqui está o experimento, ele injeta, aqui eu vou falar bem rápido, ele injeta a célula virulenta viva no rato, o rato morre. Ele injeta a célula, a bactéria não virulenta no rato, o rato sobrevive. Ele inativa a bactéria
patogênica, né, virulenta, pelo calor, ferve, injeta no rato e o rato sobrevive, tá certo? E aqui nesse experimento, ele pega as células virulentas mortas pelo calor, mistura com as células não virulentas vivas, injeta no ratinho e o ratinho morre, tá certo? Então aí ele colocou essa hipótese, né, de que haveria um princípio transformante, tá certo? Uma molécula que transformava a bactéria não virulenta em virulenta, tá? Não é Walking Dead, não é a bactéria que morreu que ganha vida de novo, não. É a bactéria viva não virulenta, tá? Que foi transformada em bactéria virulenta, tá? Então, aqui, olha, deixo essa questão para vocês, para a gente já discutir na aula que vem, tá? O que essa figura tem a ver com o princípio transformante, tá certo? Então, tem que olhar, tá? E aqui, gente, olhar em detalhe, ó, não estou entendendo, pergunta, quando tiver lá o grupo formado, tá? Vocês vão ter o grupo de WhatsApp, e vocês vão ter que me mostrar que eu digo não, né? Mas me dá indícios se isso está funcionando ou não, tá? Mostrar, não digo, é um processo de vocês, tá? Em 1944, esses pesquisadores identificaram qual era esse princípio transformante, tá certo? Utilizando um experimento com enzimas. Então, eles pegaram a cepa virulenta, mataram pelo calor, que já sabia que elas não... peraí, desculpa, deixa eu ver aqui. Célula... isso, morta pelo calor, exatamente. E aí ele pega esse extrato e faz 3 tratamentos. Um com protease, um com RNase e um com DNase. Tá certo? Depois, ele pega esses extratos, então, que foram tratados com as enzimas, extrato das células virulentas mortas pelo calor, e mistura com as bactérias não virulentas, tá certo? E aí ele vai ter um resultado, tá? Que vocês vão olhar e a gente vai discutir rapidamente na aula da semana que vem. Tá? Então, esse princípio transformante, eles falaram que era o DNA, os experimentos mostraram que era o DNA, só que não foi toda a comunidade científica que acreditou nisso. Ah, você está fazendo experimento com extrato, tem muita complicação aí, isso não está legal. Não confiamos, tá? A ciência é assim, você muitas vezes lança uma evidência, as pessoas vão desafiando aquilo até que aquilo se comprove. Tá? Esse aqui é o artigo do princípio transformante. Depois, em 1952, teve o experimento que comprovou, mais uma vez, por uma outra via, que de fato era o DNA, num experimento muito mais limpo, que a gente chama um experimento elegante, tá? Porque se tornou indubitável, que é o experimento do liquidificador, tá? Que depois, ele está colocado, eu não coloquei ele aqui, mas vocês vão olhar, eu vou mostrar na aula, vou gravar depois para vocês. Não, ele está aqui, tá certo? Eles trabalharam com fagos, bacteriófagos, e os hospedeiros, que são bactérias. No caso aqui, acho que é Escherichia coli. Tá? Então, a gente vai falar muito dos fagos, das bactérias, porque, por exemplo, o sistema CRISPR de edição ficou super famoso. Ainda hoje, essa interação vírus-bactéria gera conhecimento científico fundamental para a ciência e para a humanidade. Tá certo? Então, eles fizeram esse experimento, que eu não vou entrar em detalhe, depois eu gravo para vocês, que vai ser rapidinho, para não ficar aquela coisa massacrante, tá? Aqui está o paper. E aí, pessoal, olha lá. Pela descoberta dos mecanismos da replicação, né, e da estrutura genética dos vírus, e a comprovação de que isso mostrava que era o DNA, a molécula da hereditariedade, o Alfred Chase ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1969, certo? Bom, aí veio eu enxergar, tudo naquela época, gente, imagina todo mundo pesquisando em paralelo nos seus laboratórios na Europa, nos Estados Unidos, que eram os grandes centros, ainda hoje, mas hoje em dia está mais, inclusive no Infesp Diadema, tá? Fazendo ciência de alto nível, e ele mostrou que a razão molar no DNA de adenina e timina era igual, e de citosina e guanina igual. Lógico que ele faz o experimento, ele tem aqui dados estatísticos, né? Não é 1, 2, 3. Mas, dentro da validade estatística, ele comprova que a razão molar de A com T é a mesma e de C com G é a mesma. Tá certo? Isso foi um grande dado que possibilitou, então, ao Watson e Crick
determinar a estrutura em dupla hélice do DNA. Tá? Então, aí, como que eles chegaram nisso? Então, em 1952, o Wilkins, que era o chefe do laboratório lá na Inglaterra, que era um laboratório perto do Watson Crick, e a Rosalind Franklin, obtêm excelentes imagens da molécula de DNA. Tá? Então, assim, primeira coisa, gente, o Wilkins era o chefe do laboratório. Quem obteve a imagem foi a Rosalind Franklin. Certo? Ela que manipulava um monte de radiação, que ela estava estudando estrutura de moléculas, não é que ela queria descobrir o DNA, não, mas a descoberta que ela fez foi fundamental para poder elucidar a estrutura do DNA. Certo? Então, ela fez essa cristalografia e reza a lenda que o Wilkins, que era o chefe do laboratório, um belo dia foi num pub, tá? Se alguém encontrar uma outra história, conta aqui pra gente, tá? Foi num pub e encontrou o Watson e Crick. E o Watson e Crick estavam tentando estabelecer, trabalhando com modelo, trabalhando naquilo, só que a imagem que eles tinham da cristalografia do DNA era uma coisa, como se fosse essa imagem que vocês estão vendo aqui, que pouco diz pra gente, né? Mas você vê que é uma imagem que mostra uma regularidade, que é a dupla hélice. Era uma imagem como se eu olhasse isso com, sei lá, 5 graus de miopia de longe. Certo? Você não via padrão, você não via nada. E aí, gente, o Wilkins estava com essa fotografia lá no pub. E ele fez assim para eles, olha o que eu tenho aqui. E fez isso sem avisar a Rosalind Franklin. Eles olharam aquilo e falaram, bingo, tá certo? É a hélice, o outro já tinha falado que a porcentagem molar de A com T é igual, C com G é igual, as bases pareiam, propuseram o modelo da estrutura do DNA, tá certo? Então, o paper publicado em 1953, gente, é essa página, não é que você fala assim, é a página 1 do paper, não, ele começa ali e termina cá, tá certo? Então, eles descrevem a estrutura, eles não falam, tipo, descobrimos o princípio da vida, não, eles descrevem cientificamente, e aquilo realmente foi um paper que a gente chama de seminal na história da ciência, tá certo? Ele estabeleceu um dogma e, a partir daquilo, tudo que veio depois. Tá? Então, contribuíram para o modelo, né, o Chargaff, o Linus Pauling, que trabalhava com estrutura de alfa-hélice de proteínas, que mostrou para ele que biomoléculas podiam assumir conformação em alfa-hélice, a Rosalind Franklin e o Maurice Wilkins. Tá certo? Então, por essa descoberta, a respeito da estrutura, tá certo? Ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, o Wilkins, o Crick e o Watson. Tá? O Perutz, o Steinbeck e o Kilf ganharam por outra descoberta. Tudo bem. Aí a pergunta, gente, essa foto está completa? Não está, né? Está faltando alguém aí? Será que está faltando alguém? Aqui, nesse prêmio Nobel. Será que está faltando alguém? Então, pessoal, esse é o momento da biologia molecular, aonde nós rendemos uma homenagem a todas as mulheres da ciência, tá certo? Que estão aqui personificadas pela Rosalind Franklin e pela Martha Chase, tá certo? Na história, o que aconteceu? A Rosalind Franklin morreu de câncer, e difícil não acreditar que não tenha sido pela quantidade enorme de radioatividade que ela manipulava, ela morreu muito cedo, e o Nobel não agracia pessoas mortas. Aí você fala, tudo bem, mas será que ela teria ganho? Outra coisa, diz a história que o Watson e Crick ganharam, lógico, se tornaram celebridade no mundo inteiro, mas que nunca deram o devido crédito a ela. Eles nunca falaram, olha, tá vendo, se ela não tivesse sabe, empenhado a vida dela em obtido aquela imagem, a gente não teria descoberto como foi, não teria sido assim a descoberta, tá certo? Então isso ficou, de certa forma, esquecido na ciência, mas a história está aí para a gente contar, tá certo? Então ela foi totalmente reabilitada, quando deu 50 anos do DNA lá em 2003, de lá para cá, muito se falou, e aí vocês deixem no chat, eu não sei se tem alguma coisa de Netflix, se alguém já viu alguma coisa dela, tá certo? Essa reabilitação. A Martha Chase, ela era a pesquisadora, ela era quem estava ali na bancada, eu acho que como que chama o outro? Até esqueci o nome dela, eu sei, o outro.
o Alfred Hershey, é o nome de chocolate, o Alfred Hershey, ele que ganhou, você entende? E eu fui procurar atrás, e ela, depois dessa coisa, não sei se foi por causa disso, mas, sabe, ela teve uma vida bastante difícil depois disso. Então, esse é o momento, pessoal, que elas não estão mais aqui, mas que a gente rende a nossa homenagem a elas, representando todas as mulheres da ciência. Ah, mas aquela coisa, mas e os homens? Bom, gente, poxa, a gente já está aí, né? Já tem tanto reconhecimento, já tem uma certa preponderância. Poxa, a gente luta pela igualdade, por favor, né? Homenagem a todas as mulheres cientistas. As que eu conheço, minhas colegas, minhas amigas da Unifesp, que têm os filhos, que vão para o laboratório. Poxa, admiro muito. Bom, e o que a estrutura do DNA nos diz, pessoal? O que essa estrutura nos possibilita? Muitas coisas. Ó, estou atrasado aqui. Tá? Então, eu mostrei aqui para vocês que existe escada em dupla hélice no nosso mundo. Quer dizer, não é só o DNA. Tá certo? Aí você pode até pensar, falar, poxa, mas essa aqui da Austrália, do Jardim Botânico de Kings, lá na Austrália, essa aí ela foi copiada do DNA, porque você olha para ela, você está vendo a figura do DNA, tá bom, tudo bem. Mas, eu ia falar dupla hélice, e a escada dupla do Castelo de Chambord, na França? Tá certo? O Castelo de Chambord, ele é, eu posso falar errado, mas ele é algo assim do século, acho que 16 ou 17, depois eu até falo para vocês. Gente, e vá lá. Você pode, indo para Paris, você pode fazer uma visita de um dia, inclusive, fazer um bate-volta, aluga um carro em Paris, fica lá, ó, a 178 quilômetros, uma viagem maravilhosa, você vai lá, visita, e você vai ver essa escada que não tem a comprovação cabal, mas ela é atribuída a Leonardo da Vinci. Porque Leonardo da Vinci, no período final da vida dele, foi trabalhar para o rei da França, tá certo? Então, é uma coisa impressionante de você olhar isso, tá? Bom, e o DNA? Aqui, olha, o DNA composto por 4 tipos de bases, a TCG, e a gente já vai dar uma informação. O genoma humano tem módicos, é aproximado, 3 bilhões de bases nucleotídicas, tá certo? Ou seja, gente, é uma molécula muito grande, tá certo? Onde cabe muita informação, tá certo? Cabe um projeto, se a gente pensar no nosso projeto lá, muito complexo, tá certo? Para que tudo funcione, mas que também possa acontecer problemas no percurso ou na origem, se tiver uma doença genética que já veio da pessoa, né, hereditária, ou que foi adquirida, ou eventualmente uma neoplasia. Tá? Aqui só para a gente ter uma ideia. Depois tem uma outra figura que eu não achei, que eu vou deixar para colocar depois, que é o que acontece quando a gente une todo o nosso DNA, de todas as nossas células. Tá? Mas aqui, só para a gente ter uma noção de dimensão, né, o diâmetro de um fio de cabelo, 3 vezes maior do que o diâmetro de uma célula, aqui uma célula de mamífero, acho que é uma célula rila média, tá certo? E o diâmetro da célula é 15 mil vezes o diâmetro do DNA. E essa figura que vocês estão vendo aqui do DNA, gente, na verdade, não é uma representação, é uma foto, tá certo? É uma foto de microscópio atômico que foi, assim, de fato fotografou o DNA. E reza a lenda que essa foto foi feita lá no começo dos anos 70, e o pesquisador que fez a foto, e você vê, inclusive dá para ver os giros da hélice do DNA, ele era amigo do James Watson, ele ligou para o Watson e falou, James, olha aqui, eu fiz a foto do DNA, vocês fizeram o modelo, né, que vocês viram lá na foto dele com o Crick, aí o Watson disse que ele falou para ele, falou assim, nossa, que legal, finalmente eu vou poder dormir sossegado, tá certo? Porque, apesar de toda a ciência, de todas as evidências, ele não tinha uma foto que comprovasse, olha, é isso aqui. Tá? Então, isso aqui é para a gente ter uma ideia, né? Então, do diâmetro do fio de cabelo até o diâmetro do DNA, 45 mil vezes. Tá? Então, o modelo da estrutura do DNA, né? Uma dupla hélice em conformação antiparalela, pareamento de A com T, C com G, né? 2 ligações de hidrogênio no A com T, 3 ligações no C com G, tá? Depois eu gravo isso, ponho lá para vocês.
E conceito fundamental, pessoal, que é a propriedade físico-química do DNA. Tá? O DNA ele pode ser desnaturado e renaturado, tá? Por ação de calor ou também alteração de pH. Tá? E isso é uma propriedade fundamental para muitos processos biotecnológicos, muitas tecnologias, por exemplo, sequenciamento de DNA, tá certo? Que é o que vem possibilitando a gente sequenciar genomas em cada vez maior número, é utilizado em função dessa propriedade do DNA poder se separar e de cada fita ser molde para a síntese da fita filha ou complementar, tá certo? Então aqui eu vou começar a deixar também questãozinha para a próxima aula. Não vou nada, porque depois eu conto, na verdade. Olha lá, no Senado molecular, tá? A gente vai comentar isso sim. Quem é o DNA e quem é o RNA? Tá certo? Então, quando a gente olha aqui, tem o painel A e o painel B, né? Pelo grupo de WhatsApp de vocês, gente, estou propondo isso, né? Na aula que vem, vocês podem mandar, por exemplo, entre vocês, eu ponho a questão, aí vocês, opa, meu grupo lá no Senado, conversa pelo WhatsApp, quem é o senador do dia vai falar, vai colocar lá no chat, a resposta A ou a resposta B. Gente, tudo isso no sentido de dinamizar, tá? Se for coisa chata, não faz. Mas também não quero ficar aqui só dando aula, gente, isso aqui é a guanina. Não, vamos tentar fazer com que essa construção do conhecimento seja algo mais motivador, tá? Então, olhando aqui, qual que é o B, tá? Qual que é a diferença? A gente tem que olhar para a molécula, não é uma coisa que você olha e fala, peraí, eu estou vendo o jeitão dela. Não, olha, o que está aqui igual, o que não está. Tá certo? E aqui eu já até coloco a resposta, né? DNA está à direita, o RNA está à esquerda. Tá? O DNA, pelo fato de ser uma dupla fita, ele adquire uma estabilidade. Até porque o projeto da vida, o interesse é que ele não modifique, tá certo? Para que ele possa gerar descendência. Já o RNA mensageiro, pessoal, ele é uma fita simples, ele pode se dobrar nele mesmo, fazer pontes de hidrogênio intramolecular. O paradigma disso, para a gente, é o RNA transportador, que a gente sabe que tem forma de trevo. Tá? E qualquer RNA pode se dobrar nele, tá certo? E isso também causa nele uma instabilidade, tá certo? Por que isso? A gente vai ver depois, e isso eu vou repetindo, pessoal. Não é aquela coisa, não lembro. Não, você lembra, sabe? Esqueci tudo. Não, a gente não esquece tudo, mas ninguém é obrigado a também ter, é a resposta. Quem tem a resposta na hora, está aqui, tá certo? A gente vai construir, a gente vai lembrar, a gente vai se ajudar na construção do conhecimento. Tá? Então, olha lá, o RNA mensageiro, a gente vai falar disso, o interesse dentro da célula é justamente que ele seja instável, tá certo? Porque ele sinaliza um momento da célula, tá certo? Em que um gene precisa ser expresso mais rápido, em maior quantidade, num determinado compartimento celular, num determinado tecido, e depois aquela mensagem é destruída para que outros fenômenos aconteçam, tá certo? Mas olha o reflexo disso no mundo biotecnológico, no nosso mundo atual, confinado, tá nos protegendo, nós, nossa família, e todas as pessoas, tá? Buscando esse isolamento, porque nós estamos protegendo a nós e todo mundo. Então, é um comportamento altruísta a gente poder, na medida do possível, logicamente, se isolar, fugir desse corona, tá? Vamos lembrar do nosso escape, com o professor Tamura. Então, olha lá, se a gente pensar, né, na estrutura do DNA, vamos pensar na estrutura do RNA, o que essa questão e suas implicações tem a ver com a matéria, com esta matéria de divulgação científica, tá certo? Então, essa é uma questão que eu vou colocar para vocês no Forms, tá? Para ser respondida. Eu não sei quando que vai aparecer, eu quero ver se logo, porque eu já queria colocar alguma coisa para essa aula. Gente, aí você fala, mas o professor não está com tudo planejado? Gente, não estou, tá certo? É uma coisa que vai sendo construída agora, tá? Mas assim, o nosso caminho vai sendo assim, a gente sabe a direção que a gente vai. Mas o importante aqui é a hora que vocês lerem essa matéria, você fala, poxa, eu estou lendo essa matéria, eu estou lendo coisa, e lá para frente você vai ver na aula, e ao mesmo tempo você vai lembrar da estrutura do RNA, que ele é uma molécula mais instável do que o DNA, e qual a implicação que tem disso numa vacina de RNA mensageiro contra o Covid-19. Tá certo? Então, só isso já te instiga a ler a matéria.
E eu não vou, dificilmente, quando eu colocar vídeo de YouTube, gente, eu sou humano, tá certo? Eu não vou colocar, dificilmente eu vou colocar um vídeo de 20 minutos para vocês verem. Eu procuro o que tem o melhor conteúdo no menor tempo. A matéria de divulgação científica, ela também tem que ter um time. Você não quer ler aquilo, tá certo? Então, assim, o interessante é que vocês leiam a matéria, opa, pesquei isso, isso, isso. E aí vocês podem responder essa questão. Tá? Então, terminei a próxima aula. A gente vai falar, então, na próxima aula, resgatando um pouco disso, e falar de extração de ácidos nucleicos, de DNA, de RNA, né? Aqui está as células, como que a gente consegue obter DNA, RNA, eventualmente proteínas, para poder fazer os nossos estudos, e aqui com todas essas relevâncias, né, que a gente pode ter para as pesquisas e que tem a ver com os seminários, tá certo? E aí, qual o artigo do seminário? Qual é o seu grupo? Vamos ver isso? Estão aí ainda? Para a apresentação. Oi, pessoal. Vocês estão aí ainda? Gente, outra coisa. Vou falar uma coisa para vocês. Eu, assim, justamente pelo fato de estar, me sentir muito confortável com vocês aqui no nosso ambiente de sala de aula, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesse período que eu não estava dando aula, eu fiquei afastado, falei para vocês que fiquei numa espécie de um limbo aí, padecendo muito da situação da pandemia. Eu fiquei assistindo muitas palestras sobre ensino remoto, sobre tudo isso. E eu sempre vou pela espontaneidade. Mas uma coisa eu percebi, assistindo. Opa, peraí, ele vai... Peraí. Nossa! Gente, olha o que acontece. Desconectou o carregador aqui da bateria. E tem uma hora que ontem aconteceu isso. Eu estava falando e, de repente, o computador desligou. Quando acontece isso, Guilherme, você assume aí, eu te aviso no WhatsApp, eu estou voltando. Aí a gente vai vendo isso. Mas, gente, vamos falar a verdade. Nesse curso da pós, que eu falei para vocês que eu ministrei, era uma aula assim, estou falando aqui há quase 2 horas. Tá certo? Então, o que aconteceu? Eu dei as aulas, como estou falando aqui para vocês, para o pessoal da pós, tal, e tinha os professores convidados. Então, no dia do professor convidado, eu estava ali assistindo, tá certo? E aí, eu estou assistindo a aula, assunto interessantíssimo, o cara falando, super bom, tal. Aí eu estou assistindo, aqui do lado do sofá. Aí eu falo assim, bom, agora, mas espera aí, se eu encostar aqui, colocar a almofada do sofá e deitar e ficar assim com a cabeça, eu ponho a tela do computador e eu estou assistindo do mesmo jeito. Tá bom. Aí eu estou lá, assistindo. Aí, de repente eu falo, bom, mas se eu estou assim, confortável, assistindo, e as figuras aí, o mais importante para mim está sendo ouvir, então se eu fechar o olho, eu vou continuar acompanhando. Alguém passa por isso, gente? Eu vou continuar acompanhando. Gente, a hora que eu vi, eu estava assim, já indo para as nuvens. Aí eu, não, aí levantei e tal. Isso para dizer o quê, pessoal? Que eu entendo agora o que é ser aluno, sempre entendi, mas mais do que nunca agora, tá? Então, assim, o objetivo, hoje tudo bem, eu apresentei aqui, eu quero compartilhar, mostrar coisas, mas eu preferia que os nossos encontros síncronos, e aí eu tenho que contar com vocês, tenham esse dinamismo, tá certo? De que a gente possa discutir coisas nesse Senado molecular, eventualmente, olha, professor, esse assunto aqui, naquele slide, tá... Aí acontece, Leonor. E é porque eu falei bastante, tá vendo? Então, esse assunto aqui dá para resgatar? A gente resgata. Tá? Agora, pessoal, olha só uma coisa. Como que a gente vai fazer? Porque eu também vi essa coisa. Pô, gente, você tá ali. Eu vou desligar a cam. Não porque por nada, tá certo? Vou desligar, sei lá, vou coçar o nariz, tô mexendo no cabelo. A hora que eu for falar, eu me recomponho e falo. E ligo, tá? Por exemplo. Tá? Mas, e como que fica essa comunicação? Então, primeira coisa, pessoal, eu queria propor com vocês, se vocês não quiserem, quem não quiser, não precisa.
Mas eu gostaria de pedir, sei lá, sugerir, pedir não, sugerir, que ao final do encontro síncrono, na hora de falar tchau, quem quiser liga a cam para eu poder ver vocês, porque ai, olha, vai ser aquele segundo, sabe, de conexão. Eu não estou vendo aqui. Então, só para terminar aqui o que eu ia falar. Vamos supor, estamos no Senado molecular. Tá certo? Eu falo assim, gente, essa questão, e a gente tem, eu já vi aqui, vocês estão em 43 matriculados, aqui tem 36 assistindo. Vamos supor que a gente fique por volta de 7 a 8 grupos de seminário, tá certo? 1 a 8. Aí eu falo, gente, questão 3, essa alternativa aqui, é verdadeiro ou falso? Aí tem que falar, é verdadeiro por causa disso. É falso por causa disso. Tá certo? E aí, lembrando, gente, ninguém... Aí que entra o truque. Ninguém está se expondo pessoalmente, é um grupo. E nem é uma exposição, a gente está contribuindo com o Senado molecular. E aí o professor fala, gente, quem responde essa questão? Aí fica aquele silêncio. Né? Putz, eu vou ficar esperando responder. O que o professor pensou, gente? Aí vocês vão ter que me falar se rola. Vamos imaginar, nós temos 8 grupos, tá certo? E aí, eu vou mostrar para vocês uma traquitana. Ah, detalhe, gente, ó, o meu home studio aqui, ó, eu tenho Flipchart e eu tenho também a TV, tá? Onde eu pretendo gravar coisas para vocês. E quando eu tiver algum comentário, também eu vou gravar, tá certo? Por exemplo, tem um artigo, coisas rápidas que eu posso gravar e disponibilizar o link do YouTube para vocês. Isso vamos ver acontecer. Mas, e para a pergunta? Quem vai responder a pergunta? O grupo, não é a pessoa, é o grupo, tá? Que vai estar em contato com o WhatsApp. Olha o que o professor pensou, gente. Oito bolinhas. Atenção. Grupo 4. Por favor, responda essa questão. Tá certo? Aí o grupo 4 responde. Já respondeu. Na próxima questão, são os outros grupos que podem ser sorteados para responder. Você acha que pode funcionar um bingo assim? É bingo. Tá vendo? Só que aquela história, gente, aqui é que eu falo para vocês. Isso é uma coisa nossa, no nosso ambiente, a proteção da imagem de conteúdo. Vai a pessoa lá, faz um print de tela e coloca lá no Instagram. Professor organiza bingo na hora da aula. Gente, a gente está vendo que mundo que a gente está vivendo, né? A gente está no lado lá em cima. Vamos nos manter. Então, tá? Então, só para refletir, eu estou brincando, mas estou falando sério. Isso a gente faz entre nós, né? Então, eu acho que a gente vai fazer assim, então vamos tentar, tudo é flexível. E o que eu preciso, gente, é que vocês, o Guilherme, alguém falou alguma coisa de grupos, que vocês se organizem em grupos. Tá Oi, certo? professor. Então, oi. Por hora, a gente tem 38 alunos divididos em 7 grupos. Aí eu já deixei no Word, por exemplo, e depois vou anexar no grupo da monitoria. Aí quem faltar pode acrescentar nos comentários e depois eu reencaminho para você. Pessoal, então olha só, esse tipo de tecnologia é os monitores que fazem, eu não sei fazer isso. Tá certo? Então vocês comuniquem-se com ele, tenham uma tolerância comigo, porque estou aprendendo, né? E para a gente montar esses grupos, então no começo da aula da semana que vem, a gente já começa a conversar disso, tá certo? Vai ter post, eu vou gravar vídeo, vou colocar. Agora, não dá para eu falar para vocês, olha, gente, a aula 4 vai ser desse jeito. Ainda não dá para falar isso. Então, a gente está naquele caminho, tá? A gente sabe a direção em que a gente vai. Então, o que eu peço para vocês é, sabe, uma paciência comigo e uma confiança. Eu gostaria que vocês pudessem confiar no prof, enfim, na Biomol. Tá bom? Então, eu não quero avançar além do tempo. A proposta são 2 horas de aulas síncronas e
Guilherme, aí eu queria ouvir, de repente, de vocês, só para finalizar, porque é o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês esses artigos, os artigos, né? Ah, peraí, eu posso disponibilizar eles desconstruídos, para vocês já darem uma olhada nos artigos. Porque eu gostaria, sim, pessoal, na medida do possível, que vocês escolhessem um artigo relacionado a um tema que possa interessar o grupo, tá certo? Eventualmente, lógico, a gente tem 33 artigos, 7, 8 grupos, até pode os dois grupos pegarem o mesmo artigo, mas de preferência não, tá? Sim, mas eu não vou impedir nada. Tá? Então, como que você acha que a gente pode fazer, Guilherme, para eles escolherem o artigo? Porque eu vou colocar todos os PDFs dos artigos no, no Drive, linkado no Classroom. E eu vou colocar também aquela figura da tabela da desconstrução dos artigos. Então, você vai olhar o artigo. O artigo, sei lá, do professor Júlio. Eu, no caso, tenho 3 artigos. O artigo 2 do professor Júlio me interessa. Tem essas técnicas, tal, periri, pororó. Aí vocês colocam digamos assim, um interesse nesse artigo e a gente vai consolidar isso na próxima aula. Você acha que pode funcionar assim, Guilherme? Eu ia até sugerir isso, de você colocar todos os artigos num Drive e depois anexar eles no Google Classroom. Aí os alunos eles falam qual artigo pretende escolher, para a gente não ter repetição de artigos, né? Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr isso e vou pôr também, pessoal, um PDF dessa parte da apresentação que eu faço a desconstrução dos artigos, tá certo? Porque aí vocês podem olhar dentro daquela tabela onde eles estão todos lá divididos pelas técnicas, vocês podem olhar e falar, peraí, esse aqui mais assim não me interessa, esse aqui me interessa, esses aqui têm essas técnicas, interessam esses assuntos, aí vocês já filtram por aí e abrem os PDFs. Então, uma dinâmica que eu poderia sugerir para os grupos é assim, olha, vamos escolher, cada um do grupo pode dar uma olhada ali e escolher 3 artigos, tá certo? Aí vocês cruzam as ideias entre vocês, olham os PDFs e disso vocês tiram 1 ou 2 da preferência. Aí é com vocês a dinâmica. Pode ser? Pessoal, então eu não tenho mais o que falar, falei demais, 10 horas. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma coisa a falar, alguma dúvida que queira falar aqui, tá certo? Se quiser falar no assíncrono, no Facebook, diretamente para mim, fiquem à vontade, no e-mail, tá certo? Para a gente ir conversando, e eu acho que era isso. Podemos encerrar? Eu não estou olhando o chat. Então, beleza. Então, pessoal, hoje, especificamente, a ideia é essa, né? Gente, para não sobrecarregar vocês, porque eu sei que vocês estão fazendo 7, 8, 6, é uma loucura, tá certo? Então, eu estou procurando que o momento, essas 4 horas da aula, sejam utilizados para o C, tá certo? Estou sugerindo isso. Então, agora, eventualmente, 2 horas, quem puder, já formamos o grupo, vamos aproveitar e dar uma olhada, tá certo? Por quê? Porque depois eu tenho a outra, o C, para fazer, tá certo? Então, essa é a minha sugestão, que vocês agora utilizem essas 2 horas, que tem até meio-dia, para fazer isso. Mas isso hoje, tá certo? Eu digo porque é o seguinte, como eu achava que a aula era tarde, eu tenho uma reunião do meu setor com os professores agora, daqui a pouquinho. Então, eu não vou poder estar disponível, mas nas próximas aulas, pessoal, não é que eu vou falar assim, tipo, acabou as 2 horas de aula e tchau, vou fazer um bolo, tá certo? Ou vou resolver o meu artigo, tá certo? Não. Eu estarei disponível, eu sou o coach, tá certo? De vocês. Então, eu vou estar disponível. Sabe como que é o coach, gente? O coach é assim, ó. Vou mostrar para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo animado agora, ó. 1, 2, vamos lá. 3, 4, tá certo? Então, aí vocês podem estar lá, ó. Estamos lá trabalhando no offline, tá certo? Estamos com uma dúvida. Professor, já sinaliza. Se quiser, a gente já cria uma salinha ali na hora e já
ver a questão, tá certo? Então, é isso que é o processo continuado do ensino, tá? Do nosso aprendizado. Pessoal, então vamos fazer aquela... Ah, não, mais uma coisa antes de acabar. Isso eu preciso falar para vocês. Todo ano, a biologia molecular abre espaço para apresentação da Farminder. Tá? Então, quem for da Farminder, já pode conversar. Se vocês perguntarem, o pessoal já vão falar, Biomol abre. Então, a ideia é que vocês façam uma apresentação, ou um vídeo gravado, ou alguma coisa, para a gente poder divulgar a Farminder entre vocês, alunos da farmácia, tá certo? Que eventualmente ou não está pensando em participar da empresa e de repente vê, e olha que legal, ou já participa, tá certo? Então eu sempre deixo isso, tá? Gente, então vamos lá para aquele tchau. Quem puder, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui no mosaico. Eu não sei como que faz, gente. Como que é, Guilherme? Me ensina aqui para fazer aquele mosaico com todo mundo. Dá para ver? Gente, eu não vou fazer captura de tela, tá? Juro. Você precisa clicar naqueles 3 pontinhos de novo, professor. O de baixo? Isso. Aí você vai clicar em alterar layout. Eu faço mosaico. Gente, eu não vou registrar a tela, tá? Juro. A gente vai registra no último dia se vocês toparem, mas se vocês puderem ligar agora só para falar um tchau para a gente. Ah! Olha! Que lindo! Ê! Nossa, gente, que máximo! Ai, que legal. Gente, muito obrigado, tá certo? Estamos começando aí. Deem os feedbacks para a gente e contem com a gente. A Biomol é nossa, tá bom? Muito obrigado, gente. Tchau. Professor, agora pode interromper a gravação. É no... Só clicar aqui de novo. Isso, nos 3 pontinhos e interromper a gravação. Ah, tá. Ô, Guilherme, você fica só um pouquinho aí para a gente conversar, por favor? Claro, professor. Interromper a gravação. Pronto. Interromper a gravação. Ixi, olha lá, a gravação será salva no drive da Lohane. Por que será, hein? Nossa, que estranho. O que a gente faz? A gente fala com ela depois para ela mandar? Agora me pegou. Isso, a gente fala isso.